Em um morim distante, havia a propriedade da família de... E um rapaz perguntou ao professor, quem são os cultivadores? O cara disse que eles chamavam os cultivadores de pessoas com força incrível e corpos indestrutíveis. Um cultivador que havia alcançado a primeira estrela do Ki primordial era capaz de correr mais rápido do que um guepardo e esmagar um lobo com as mãos. Mas os cultivadores que alcançaram a segunda estrela do Ki primordial eram capazes de esmagar pedras gigantes com suas próprias mãos. Mas se os rapazes quiserem alcançar algo mais, eles precisam treinar não apenas o corpo, mas também cultivar a mente. O cara disse que a família Yi é uma das famílias mais fortes da grande dinastia Xia, mas somente os discípulos da família Yi podem aprender artes marciais aqui. Nosso rapaz é um servo da família E, e seu nome é Yang. O professor disse que explicaria mais detalhadamente aos rapazes que, por cultivo da mente, eles queriam dizer a expansão e o desenvolvimento do reino. Quanto mais cultivam sua mente, mais sua esfera mental se expande. E quanto maior for sua esfera mental, mais forte será seu corpo. Todo cultivo é dividido em etapas. O primeiro passo é a fundação, para construir uma base sólida para si mesmo. O professor disse que era isso que ele iria ensinar a eles hoje. Quando Ian ouviu isso, percebeu que havia chegado bem na hora. Mas então, um brincalhão jogou uma pedra nele, e Ian não conseguiu manter o equilíbrio e não conseguiu se segurar. Yang acabou se apaixonando de cabeça. O cara disse a Yang que ainda iria fingir que não sabia artes marciais. Era o filho mais novo da família e, Guan. Ele disse a Yang que ele pagaria por tentar roubar as artes secretas da família e, Guan ficou furioso e gritou para Yang se levantar. Ele quer ver o que Yang aprendeu até agora, mas Yang estava deitado ali, sem intenção de se levantar. De repente, os meninos pegaram pedras e começaram a jogá-las nele. Ian também não suportou a pressão e disse a Guan para parar de se esconder atrás de seus lacaios. Guan riu e disse que o pequeno rato Yang achava que poderia lidar com ele. Sozinho ainda? Yang assumiu sua postura de luta e disse que, se ele ganhasse, Guan prometeria esquecer que ele estava espiando as aulas. Guan riu e perguntou a Yang, é isso? Ele não contará a ninguém. Só que ele terá que derrotá-lo primeiro. Os amigos de Guan estavam dizendo que esse cara ficou louco? Será que ele acha que pode derrotar o jovem mestre? Guan começou a rir alto, preparou seu poder e disse que hoje Yang iria até seus antepassados. Maldita escória. Quando os caras viram a força de Guan, eles disseram que era a técnica secreta da família E, a garra de águia. Você está dizendo que o jovem mestre já a dominou? Yang viu esse ataque. Ao dar uma boa olhada, conseguiu agarrar seu braço e interromper o ataque. Os meninos se perguntaram como isso era possível? Algum servo foi capaz de se esquivar do ataque do jovem mestre? O professor disse que o garoto não era ruim. A técnica de Ian é decentemente aperfeiçoada, e seus reflexos também não são ruins. Ele tem potencial, mas é muito pequeno. Yang tocou Guan, perguntando-se por que de repente ele estava tão pesado. De repente, ele estava de alguma forma atrás dele. Os caras estavam dizendo que é um Ki incrível. Esta é a etapa da fundação. O jovem mestre já alcançou a etapa de fundação. Guan não hesitou e atacou Yan por trás, tocando suas costas com as duas palmas das mãos. Guan disse a Yang para não pensar que alguns truques roubados eram suficientes para enfrentá-lo em igualdade de condições. Entre eles, disse Guan, há um grande abismo. Ele não será um oponente digno para Guan, nem mesmo nos sonhos de Yang. Guan riu e disse que ele era muito alheio, o servo miserável. Uma galinha não pode se tornar uma fênix e ele não pode se tornar um cultivador. Yang limpou o sangue de seu lábio e disse que ainda não havia desistido. Deixe Guan atacá-lo em vez de ficar lá conversando. Guan ficou com raiva depois de dizer isso e, reunindo todas as suas forças, ele atacou Yang e disse a Yang para ir para o inferno. Mas então Yang o agarrou também e disse com um sorriso que Guan não esperaria por isso. Yang o abraçou com força e não o deixou ir embora. Guan gritou de vergonha e disse a Yang para ficar atrás dele agora ou ele teria que realmente matá-lo. Mas aqui, Guan não sabia o que fazer, e pegando a magia em uma mão, canalizou-a para Yang, esperando que ele o deixasse ir. Mas então Guan sentiu alguém agarrar seu braço. Ele perguntou, quem se atreveu a impedi-lo? Yang também olhou para ele e não o reconheceu. Mas então uma garota se aproximou com passos pequenos e disse que ela era a única que ousava. Era filha da família Yi, Qinglan. Mas então Guan perguntou, essa é a irmã mais nova de Qinglan?
Guan disse a ela que havia pegado aquele canalha quando ele tentou roubar os segredos da família deles. Os meninos se perguntaram por que o jovem senhor chamava a garota de irmã. Qinglan disse a Guan que ele não a entendia. Ela não salvou ninguém, apenas parou a luta idiota entre duas escórias. Ela disse que não suportava mais ver Guan usar as técnicas secretas de sua família contra um mero servo. Mas então Guan ficou frustrado e começou a ficar indignado, jogando toda a culpa em Yang. Foi ele quem começou. Qinglan olhou atentamente para Guan e disse: "O que é isso que ela está ouvindo? Será que ele decidiu ir contra ela?" Guan ficou surpreso e assustado com o que tão intimidador. Ela realmente é um gênio, irmã. Em que estágio ela está agora? Ele perguntou. Guan decidiu desistir de sua posição por medo e disse que ela estava certa. Ele realmente era uma escória. Yan ficou ao lado de Guan e olhou para essa garota. Qinglan disse que se ela visse alguém brigando sem restrições aqui novamente, ela mandaria todos para a sala da lei e da ordem. Guan soltou suas mãos e disse que poderíamos esquecer esse incidente. Ele disse a Yan que ele teve sorte hoje, que não morreria hoje. Yan decidiu não deixar tudo assim e treinar, e para isso foi até a montanha próxima à cachoeira. Yan disse que queria ficar mais forte. Você precisa se esforçar ao máximo, treinar mais do que nunca. Ele repetiu alguns pontos. Primeiro, ele precisa regularizar sua respiração. Segundo, concentrar-se nisso. E a terceira é relaxar, cultivar a mente. Você tem que se livrar dos pensamentos, tornar-se sem forma como a água. E então ele ficou triste por ter falhado novamente. Ele se perguntou se realmente não precisava ter falhado. Mas então ele se recompôs e disse: "Tudo bem." Ele não se importa com o seu destino. Ele treinaria até a exaustão para compensar sua falta de talento. 3 horas depois, Yan estava se vestindo quando, de repente, houve uma explosão na floresta, vinda do nada, e em um momento, do nada, uma caixa foi jogada para ele. Yan a pegou e se perguntou o que era aquilo. E então alguém lhe disse para nem pensar em fugir com sua pílula. Ele repreendeu Ig para que lhe devolvesse o dinheiro. Mas então Qinglan disse para não ouvi-lo. Que ele mantivesse a caixa em sua posse a todo custo. Yan ficou surpreso ao vê-los e se perguntou o que ela havia jogado nele. Ele não conseguia ouvir metade do que ela estava dizendo. Mas, então, Yan ficou curioso sobre o que havia dentro da caixa, abriu-a e viu uma pílula dourada com 9 alterações. Yan disse que a lenda diz que essa pílula pode remodelar completamente o corpo humano, dando-lhe uma força incrível. Uma pílula que pode transformar um homem em um deus? Parece bom. Mas então Yan decidiu usá-la em si mesmo. O cara parou diante do que viu e não conseguia acreditar. Qinglan perguntou: "Esse cara, o que ele comeu na pílula?" O nome desse cara era Shui. Ele estava muito bravo e chamou Yan de escória patética. Como ele ousa comer sua pílula? Shui puxou sua espada e decidiu atacar Yang por ter comido sua pílula. Yang viu isso e começou a sentir seu corpo mudar. Mas aqui, Yan usou um poder incrível, com o qual ele mesmo ficou surpreso. Shui ficou surpreso, parou e disse que era a técnica da tribulação dos 5 raios. Shui disse que estava surpreso com o fato de Yang ser capaz de dominá-lo em uma idade tão jovem. Os rumores não estavam mentindo. Ele realmente é um gênio. Naquele momento, Shui mudou para a garota e disse que, infelizmente para ela, ele também não era ruim em batalha. Deixe-a se preparar para provar o poder dos escritos do céu e da terra. Qinglan disse a Shui que, a partir desse dia, a família He dissolveria todas as relações com sua seita estelar. Por ter roubado o tesouro inestimável de sua família e matado impiedosamente dezenas de discípulos, ela, Qinglan, faz uma reverência ao seu nome. Shui riu de suas palavras e disse que ela era muito formidável. A família deles gosta de virar o jogo, portanto, ele não estava roubando, estava devolvendo bens roubados. E não é culpa dele que seus discípulos sejam tão fracos. Yang observou e pensou: essa é a arte da seita Xianjia? Yan também disse que não podia acreditar, mas que podia ver cada movimento deles. Sua visão nunca foi tão aguçada. Shui disse que era melhor a garota cobrir o rosto, ou então poderia se queimar um pouco. Mas então Qinglan olhou para ele e suspirou. Shui não esperou e lançou um ataque, durante o qual uma enorme chama irrompeu entre eles. Yang não esperava por isso e voou para trás. Qinglan ficou angustiada e, segurando a cabeça, percebeu que não deveria ter subestimado a força dele.
Ela nunca teria pensado que a colisão de duas técnicas poderia causar uma explosão tão grande. Shui perguntou, isso é tudo que a famosa filha da família consegue fazer? Ele está um passo atrás, não está? Shui disse que essa é a vingança por sua arrogância. Como é a sensação de ser ferido tão gravemente por uma técnica? King Lian disse que o dano crítico aos órgãos internos é o que causa ser atingido por sua técnica. Ela disse que era uma técnica, os 5 raios do desastre. Portanto, ela não foi a única que foi muito descuidada. Mas, de repente, eles viram a silhueta e não conseguiram acreditar como Yan havia feito tal coisa, sendo um guerreiro fraco. Mas então Yan riu e disse que parecia ter sobrevivido a essa batalha. Mas estava muito quente por causa dessa explosão. Shui disse que parece que Yang, de alguma forma, ainda conseguiu extrair toda a energia que sua pílula era capaz de liberar. Shui disse que, se ele não estiver errado, esse tipo de roupa é usado pelos empregados da família Yi, certo? Shui disse que Yang teve sorte. Afinal de contas, os descendentes da família Yi são famosos por seu tratamento cruel com os empregados. A julgar pelos hematomas em seu rosto, sua vida não é fácil. Shui disse a Yang que agora ele tinha a chance de se vingar da família por tudo. Que ele pegasse sua espada e cortasse a cabeça daquela mulher. A garota ouviu essas palavras e respirou fundo. Shui disse a Yang que ele talvez nem trouxesse a espada de volta, mas então Yang pegou a espada em suas mãos e a levantou. Shui disse que, se ele ainda não tinha percebido, a pílula que ele comeu era uma pílula lendária. O que ele libera deve ser reciclado o mais rápido possível, ou então seu corpo simplesmente explodirá. Se Yan fizer o que ele pede, ele poderá ajudá-lo a combater todo esse Qi. E então Yang disse que entendia. Yan se aproximou de King Lian e disse que era exatamente como quando eles se conheceram, só que agora eles haviam trocado de papéis. King Lian disse a Yang, pare com essa conversa fiada. Se ele quiser matá-la, que o faça rapidamente. King Lian disse a Yang para nem sonhar que ela iria implorar por misericórdia de um servo patético. Yan lhe perguntou se isso era verdade. E disse que sua família era a 3ª geração a servi-los. Yan disse que eles também os trataram pior do que cachorros durante todos esses anos. Portanto, a morte dela foi culpa da família. E então Yan ergueu sua espada e disse a ela para se despedir com vida. E então King Lian fechou os olhos e um grito foi ouvido na floresta. No final, Yang disse a Shui que o perdoasse, pois ele não tinha outra escolha. Afinal de contas, ela havia salvado sua vida. Ele estava em dívida com ela. Yang o esfaqueou no peito e se deitou em cima dele. Shui disse que aquele cara era um canalha e que pagaria por isso. Yang disse que, apesar de a família de Ye ser bastarda, ela o salvou de ser espancado até a morte, e os motivos não são mais tão importantes. Yan sorriu e disse que não poderia tirar a vida de seu salvador. Poderia? King Lian pensou que já havia visto esse servo antes, mas, mesmo assim, ela não se lembra de tê-lo salvo. Mas então Shui reuniu suas forças e disse para Yang ir para o inferno atacando. Shui começou a rir e disse que essa escória não deveria ter sido tão arrogante. Mas então as coisas preciosas na frente dele apareceram. Mas Yan abriu os olhos e perguntou, o que são essas coisas na frente dele? King Lian disse a ele que não se preocupasse, que era normal. Todos os cultivadores que atingiram o limite do nível básico têm seu próprio subespaço. Eles a chamam de névoa roxa. Nela, eles armazenam várias coisas que simplesmente caem no chão após a morte. Para simplificar, é apenas um cofre dentro de sua mente. Quanto a essas coisas, foi Yan quem matou o dono delas, portanto, agora são dele. King Lian percebeu que seria melhor se eles não ficassem aqui por muito tempo. Eles deveriam restaurar rapidamente suas energias e sair daqui. Yan disse que não havia poucas guloseimas diversas aqui. E então ele viu o papel dourado e perguntou, o que é isso? Yan o abriu e começou a ler, dizendo que essa coisa simplesmente transborda energia espiritual. Mas então algo estranho começou a acontecer, e a magia daquele papel parecia cobri-lo. Yan perguntou, o que está acontecendo? Quando Yan viu que estava começando a engrossar mais, ele percebeu que nada de bom iria acontecer, mas ela começou a ficar mais enérgica. Yan disse, tanta força. O que é isso? Mas essa força não foi capaz de resistir e empurrou Yan para longe, para o lado. King Lian disse que sua cabeça estava rachando. Será que algo caiu sobre ela? Mas então ela olhou para cima e viu que Yan estava deitado em cima dela.
Yan disse a King Lian que ela o havia salvado novamente. King Lian não aguentou e empurrou Yan para se afastar dela e o chamou de pervertido patético. Yan disse à senhora que, antes de cortá-lo em dois, ela deveria ouvir o que ele tinha a lhe dizer. Yan diz a ela que não aterrissou em seus seios de propósito. Ele jura por sua vida que foi um acidente. Yan coçou a nuca e disse que ela não parava de surpreendê-lo. Ele achou que já era hora de voltar, mas então Yan recolheu tudo e começou a ir para casa. Mas em um momento ele parou e começou a sentir a energia novamente. Yan começou a senti-la fluindo para dentro dele e isso o assustou um pouco. Era a energia da pílula das 9 mutações. Yan disse que sentia que esse fluxo estava ficando fora de controle. Não deixe que digam que esse cara estava falando a verdade. E então as coisas começaram a acontecer, exatamente como Shui havia dito. Yan começou a sentir muita energia e, naquele momento, estava pronto para explodir. Com a tremenda energia, Yan a liberou no céu. E, desmaiando, ele acordou, sem perceber onde estava. Mas então o cara chamou Yan de mestre e disse que esse lugar era seu próprio subespaço. Era todo o poder da lendária pílula das 9 mutações. Ela o ajudou a chegar ao estágio da alma. Mas então Yan ficou curioso. As palavras da garota sobre o estágio da alma e seu próprio subespaço. Mas então ele parou e disse que King Lian havia dito que o próprio subespaço aparecia quando o limite do nível básico era atingido. Mas então Yan disse que não podia ser. Ela o está enganando. Deixe-a responder. Quem é ela? E por que ela o chama de mestre? Perguntou Yan. A garota disse que era o subconsciente do mestre, existindo apenas dentro da névoa violeta. E como ela é tecnicamente uma parte do mestre, ela chama Yan de mestre. Yan perguntou por que seu subconsciente era uma mulher. Mas então Yan percebeu algo e disse, por que ela achava que era tão fácil enganá-lo? A garota disse que a névoa roxa de cada pessoa é diferente. Yan disse que, afinal, ele está em sua própria névoa? Ela disse que tudo ao redor dele aqui foi criado de acordo com seus desejos interiores. A garota perguntou a Yan se ele havia entendido tudo. Ou eu deveria lhe explicar novamente. E então ela apontou o dedo e disse que era assim. Mas então Yan abriu os olhos e percebeu que estava de volta à realidade. Mas então ele a viu também. Yan disse que ela era apenas parte de seu subconsciente. Como ela poderia deixar a névoa? E por que ele a via na realidade? A garota disse que agora era apenas um espírito. Somente ele pode vê-la. Mas cultivadores fortes podem sentir o cheiro de sua aura. Yan tentou tocá-la e acabou voando para trás por causa de seu poder. A luz começou a cobri-lo. Yan se levantou segurando seu rosto e disse que sua aura era muito forte. Ainda mais forte do que a de King Lian. Yan lhe disse que ela mesma havia dito que ele era seu mestre. Ela não deveria obedecer às ordens dele. Yan perguntou, por que então ela o agrediu? Mas então a garota veio até ele e pediu desculpas ao mestre. A garota disse a Yan que, embora ela seja uma parte dele, sua mente é própria. Portanto, nem pense que ela obedecerá a qualquer ordem pervertida. 3 dias depois, na propriedade da família Yi, nos estábulos, Yang alimentou os cavalos e disse que, como o apetite dela estava bom, ele estava saudável. Mas então ele viu algo e se perguntou por que havia tantas pessoas reunidas ali? Mas ele estava indo buscar o bambu de qualquer maneira. Ele estava indo verificar o que estava acontecendo. Mas aqui o professor estava dizendo que todos estavam ouvindo atentamente. Hoje eles realizarão um torneio entre eles. Eles precisam encontrar alguém digno de viajar com a senhorita King Lian para o exame na seita Feixiamen. King Lian perguntou ao Wu, é todo mundo. Quem vai participar do torneio? Mas então ela ouviu alguém querendo participar. Foi Yang quem pediu permissão para passar e todos se afastaram. King Lian o reconheceu e, em um momento, eles se cruzaram. Mas então King Lian se aproximou de Wu e sussurrou em seu ouvido. Wu disse que realizaria o desejo dela. Wu disse a Yang para ir até ele. Ele tem algo a discutir com ele agora mesmo. Yan apontou o dedo para si mesmo e perguntou, é ele quem o está chamando? Mas então Guan ouviu e ficou surpreso. Mas aqui os rapazes estavam dizendo para todos olharem para as roupas dele. Quando foi a última vez que ele as lavou? King Lian disse que queria ver o quão forte ele era. Guan disse que sua irmãzinha havia esquecido que ele era apenas um servo que só podia cuidar de unicórnios. King Lian disse que também tinha um par de unicórnios,
mas estava muito ocupada para cuidar deles. King Lian disse que achava que valia a pena levá-lo a Fei Xiamen. Mas então Guan ficou surpreso com as palavras dela? Guan perguntou a King Lian, ela quer levar essa escória com ela? King Lian perguntou, qual é o problema? Há algum problema com isso? Guan disse que não, claro que não. Quem era ele para discutir com sua irmãzinha? King Lian olhou para ele de forma estranha e permaneceu em silêncio. Wu disse aos rapazes que se separassem e tivessem uma boa noite de sono. Eles partem amanhã de manhã para a estrada. Yan pensou sobre a seita Fei e disse que não parecia tão ruim. Mas, então, King Lian o levou para voar, e Yang disse que o pegou de volta. Yan pensou e se perguntou se um dia seria capaz de manejar uma espada como aquela. Afinal de contas, ele gostaria muito disso. Yan disse à senhorita subconscious, mas depois mudou de ideia e disse que a chamaria de Violeta. Jean perguntou a Violeta se ele seria capaz de manejar uma espada. Mas então Violeta o chamou de mestre e disse que sim. Afinal de contas, não é realmente muito difícil. A pessoa só precisa injetar seu Qi na espada. Se praticar com diligência, aprenderá rapidamente. Violeta disse ao mestre que a diligência é a chave para o sucesso. Jean pensou a respeito e disse a ela que faria tudo o que ela dissesse. Mas aqui Guan estava com ciúmes e disse a ele para esperar. Ele lidaria com ele quando chegassem à seita. Então houve uma explosão bem na frente deles e Guan perguntou o que estava acontecendo lá. Mas King Lian também ficou assustada com isso. Yang ouviu essa explosão e de repente abraçou King Lian pela cintura. Mas King Lian não suportou e o afastou. Yan não conseguiu se conter e, caindo para trás, conseguiu agarrar a ponta de sua espada, voando dessa forma. King Lian disse que podia sentir o Qi demoníaco nas proximidades. Essa explosão deve ser obra de praticantes demoníacos. Vamos verificar o que está acontecendo lá. Quando chegaram ao local da explosão, viram alguns praticantes e um grande poço de explosão que os assustou. Guan perguntou à sua irmãzinha, o que eles devem fazer a seguir? Mas então King Lian lhe mostrou a mágica e lhe disse o que pensava. King Lian disse para lidar com eles antes que causassem mais problemas. E disse aos rapazes que esperassem aqui até que ela voltasse. Guan sorriu e disse, como minha irmã ordena, que assim seja. Mas que ela tenha cuidado lá fora. Guan disse, tudo bem. Agora que sua irmã não está mais por perto, Yang está completamente em suas mãos. E ele finalmente vai se livrar dele. Mas então Guan não aguentou e chutou Yang, dizendo-lhe para morrer e chamando-o de um pirralho completo. Mas então já não conseguiu se conter e agora estava indo para o chão. E então ele pediu a Violeta que fizesse alguma coisa. Violeta disse a Jean que havia uma espada em sua névoa. Jean perguntou, e como ela o ajudaria com isso agora? Mas então Jean decidiu ouvi-la e desembainhou sua espada. Ele perguntou a Violeta o que deveria fazer em seguida. Violeta disse, agora ele se reuniu e acumulou seu Qi em uma espada. E foi então que Yan disse que entendia. E fazendo como ela disse, algo começou a acontecer. E Yan perguntou, o que é isso? Violeta deu seus parabéns ao mestre. Ele aprendeu a canalizar seu Qi para a espada com extrema rapidez. Agora que ele e a espada estão conectados, deixe Yang tentar controlá-la. Yang perguntou, que tipo de espada é essa? Ele podia sentir diretamente seu poder fluindo em suas veias. E então algo louco aconteceu. Yang e a espada se transformaram em um ataque de míssil, a partir da conexão. Mas, nesse momento, a garota no chão estava dizendo aos demônios imundos para saírem de cima dela. O que ela fez com eles? Era a dama do sul da família Xia, Menjiao. O demônio perguntou a ela, eles a assustaram? Ela não fez nada com eles, mas se não lhes desse o clima Mumun agora, não sairia daqui ilesa. O cara disse a Menjiao que ela não queria que desfigurassem seu rosto, certo? Mas então eles viram as chamas e perguntaram que diabos é aquilo? Menjiao disse que era apenas o incrível Qi da espada, mas mesmo assim, Yan caiu bem na frente de Menjiao, uma explosão que fez com que todos fechassem os olhos. Menjiao perguntou, o que está acontecendo? Mas então Yan se levantou e fingiu não saber o que havia acontecido. Ele perguntou à garota, o que foi agora? Menjiao viu que o homem havia caído diretamente do céu. Será que os deuses ouviram suas preces e lhe enviaram um príncipe em um cavalo branco? Mas então um dos demônios disse que Jean era um bastardo porque havia matado seu irmão.
Mas então Ian ficou surpreso e perguntou, ele matou alguém? Ian se desculpou e disse que não fez isso de propósito. Ele apenas perdeu um pouco o controle de sua espada e acordou aqui. Mas então o demônio se levantou e disse a Ian que ele estava prestes a experimentar o poder total da terceira forma da arte da Lótus Negra. A sombra do barril negro. Mengial disse a Ian para ser mais cuidadoso. A terceira forma da arte do Lótus Negro é uma das técnicas mais mortais do clã dos demônios. Ela disse que quanto mais pétalas sua flor tivesse, mais forte ele seria na batalha. Mas então Ian se virou e não a entendeu. Mas então ele sentiu que alguém o estava atacando e, virando-se bruscamente, ergueu a espada. Mas sua força não era suficiente e ele não conseguiu repelir o ataque. Mas então Mengial ficou assustado com o príncipe e disse que ele deve ter usado todo o seu ki naquela técnica de espada. Ele não seria capaz de suportar o poder total da Lótus Negra em seu estado atual. E então Jean disse a Violeta que sua ajuda era necessária. Essa Lótus Negra parece perigosa. Não acho que a espada possa suportar a pressão de tal ataque. O que ele deve fazer? Violeta disse a Jean que o problema não é a espada, mas sim ele, que ainda não dominou totalmente o poder da espada. O inimigo é forte, a melhor solução é fugir. Mas então o cara viu que Jean havia matado seu irmão e decidiu fugir? A única maneira de sair daqui é a morte. Mas então tudo mudou, e ele viu que alguém estava usando o pagode de Lumon. E agora ele não podia se mover. As lendas não estavam mentindo. Esse pagode podia realmente mobilizar qualquer um. E então Jean perguntou a Violeta o que estava acontecendo. Violet disse que, pelo que ela percebeu, o praticante demoníaco estava se concentrando demais nele. E ele mesmo não percebeu como caiu na armadilha preparada pela garota que havia resgatado antes. E então Mengial viu que o príncipe havia notado o clima. E ele fingiu fugir para atrair o praticante para uma armadilha. Você não pode deixar que o príncipe pense que ela é um fardo. Você tem que mostrar a ele o que ela pode fazer. E então ela decidiu que usaria uma chuva de raios. Em um instante, o raio atingiu em cheio a prática e a flor começou a perder sua força. E então ela disse que seu plano funcionou. De repente, alguém a empurrou e agarrou a estátua do tempo. O cara lhe disse que ela não era forte o suficiente para usar 1/100º do poder do pagode. Esses tesouros não deveriam pertencer a alguém tão fraco. E então Mengial ficou surpreso ao ver esse cara. Um rapaz e uma moça também se juntaram à luta e atacaram esse rapaz. Mengial o chamou de irmão e disse que ela estava bem. O garoto perguntou à irmãzinha, ela está bem? Era Lin Fei, que era primo de Mengial. O demônio disse que seus reforços estavam bem aqui. O cara disse que é verdade que o talentoso e King Lian é muito forte. O demônio deve estar escondendo sua força. Na verdade, seu nível de fôlego fetal é maior, não é? A garota disse. Como os mensageiros do demônio ousam pisar nas planícies centrais? E agora esse demônio morrerá aqui. Mas então o demônio disse. O garoto finalmente chegou. O mais velho deles foi morto por aquele garoto. O demônio disse a Ian que era Jian Tão, o discípulo mais forte da seita do Lótus Negro. Ele poderia considerar que já estava morto. Tão percebeu que esse cara não seria fácil. Ian se perguntou, quem é esse Jian Tão? O cara disse que eles pareciam estar com problemas. Vai ser difícil com King Lian, mas há o cara que matou o irmão mais velho dele sem dizer uma palavra. E ele não é como os outros, é claro. O cara disse que tinha acabado de sentir uma energia aterrorizante nele usando a magia da Lótus Negra. Ele deve ser um mestre. E um dos rapazes decidiu atacar o demônio. Mas o demônio o agarrou pela garganta e disse como ele ousava fazer tal coisa. E então o demônio riu e disse que esse cara já estava morto. Usando a força, o demônio rasgou o peito dele apenas com magia. O demônio disse que acabaria com isso hoje. Mas então a garota perguntou o que eles estavam fazendo. A garota disse que não era tão fácil fazer isso. Seu irmão a interrompeu e disse para ela esperar um pouco. A força desse cultivador demoníaco é insondável. Eles apenas tentaram lidar com ele juntos, mas falharam. Eles precisam parar de persegui-lo. Naquele momento, Mengial se aproximou de Ian. Mengial o abraçou e agradeceu por ele ter salvado sua vida. Mas então Andy não conseguiu se conter e caiu de bunda no chão. Jean olhou para ela e pensou que a garota era muito bonita. Violeta disse ao mestre para ser mais cuidadoso, porque ela sentiu que os níveis de estrogênio dessa garota estavam muito altos.
ela está tentando enganá-lo. Naquele momento, Guan voou e disse que finalmente havia encontrado Qing Lian. Ela olhou para seu irmão com surpresa e ficou em silêncio novamente. Guan perguntou a Yang, o que ele está fazendo aqui? Mas então Qing Lian disse a seu irmão que era hora de irem embora. E Guan a obedeceu como um cachorro. Guan disse que Yang acha que ele é forte? Servo estúpido. Ele pode ir para a seita de Feixin agora? Yang percebeu que agora podia voar em sua espada. Mas então Menjiao disse que nunca havia aprendido o nome dele. Será que eles se encontrarão novamente? Yang percebeu que preferia não contar a ela. Menjiao achava esse cara bonito quando ele sorria. Portanto, com certeza eles se encontrariam novamente. Yang sorriu e disse que ele era Dui. Mas então Guan perguntou a Yang, quando ele aprendeu a manejar uma espada. Ao chegar ao local, Yang ficou surpreso ao ver a seita Feixin. Ele pensou que esse lugar era incrível, mas então, algo aconteceu e a poeira se levantou de repente. Qing Lian perguntou, o que aconteceu agora? Em um instante, eles foram atacados por uma fera enorme e feroz. Os meninos a viram e tiveram dificuldade para se esquivar de seu ataque, mas essa fera atacou Jean especificamente. Eles se aproximaram um do outro e Jean disse que se sentiu fraco na frente dela. E ele estava prestes a ser despedaçado. Violeta disse que essa fera divina usa uma arte espiritual que requer 10.000 anos de prática. E agora eles estão em apuros, mas então ela decidiu ajudar seu mestre, então usou um cristal rosa. Yang disse que a pressão desapareceu em um instante. Jean não percebeu o que estava acontecendo e, em um instante, uma luz ardente brilhou. E Jean ficou assustado com isso. Yang disse que podia sentir o poder mágico dessa criatura gigante prestes a se infiltrar em sua cabeça. O que ele deveria fazer? Violeta, percebendo algo, quando um papel mágico apareceu de repente entre eles, começou a falar. A fera ligou para o mestre de papel e disse que achava que nunca mais o veria. Mas então Yang viu e ficou surpreso com o fato de a fera ter começado a chorar. Violeta disse que parece ter algo a ver com a criatura envolta no pergaminho mágico. Em outras palavras, ele está se comunicando com alguém que está selado lá. Dentro da seita Feixin, Mestre Wangu, o chefe da seita Feixin, perguntou, o que estava acontecendo lá? O cara disse ao capataz que o animal desapareceu de repente. E eles não conseguiram detê-lo. Wangu perguntou, o que ele fez com aquele jovem? Mas então ele viu uma fera que apareceu bem na sua frente. O Wangu lhe perguntou, o que aconteceu? A fera disse que ele havia encontrado um velho amigo. Mas então Wangu ficou surpreso ao ouvir apenas um velho amigo. Mas então Qing Lian veio até Huang, suspirou e quis dizer algo sobre essa besta divina. Então ela parou quando viu o mestre. Wangu lhe perguntou, quem é esse garoto? Naquele momento, Yan não suspeitava que seria notado aqui e tossiu na poeira. Qing Lian disse ao mestre que era o servo de sua família. Ninguém além dele seria capaz de cuidar da besta espiritual do Monte Qinglan. Wangu disse que ela parecia forte. E ela cresceu um pouco. Isso é muito bom, é claro. Qing Lian perguntou ao mestre o que ele queria dizer. Mas então Wangu começou a sair e lhe disse que estava tudo bem. Ele percebe que não há nada de estranho em manter um garoto de recados ao seu lado. Qing Lian diz ao mestre que não é assim, mas então Yang viu o olhar de Qing Lian e se perguntou, qual era o problema? O que havia acontecido? O que ele havia feito de errado novamente? Meia hora depois, no topo de Qing Lian, os rapazes estavam perguntando a Guan por que Qing Lian estava vivendo na montanha sozinha. Guan disse que sua irmã é uma das 2 discípulas mais veneradas daqui. Então foi isso, os meninos se perguntaram. E então Guan disse ao estúpido servo Yang que ele viveria aqui. Yang olhou para ele, não disse nada e aceitou suas condições. Mas aqui, Yang começou a cultivar sua força imediatamente e disse a si mesmo para esquecer esses incidentes, porque ele precisa ficar mais forte e mais rápido. Essa é a única maneira de mudar sua vida para sempre. E então Jean conseguiu pensar em algo. Violeta apareceu de repente e disse ao mestre que o parabenizava. Ela disse que ele havia construído uma base para desenvolver ainda mais suas habilidades. Yan se alegrou ao ouvir todas essas palavras e disse que a base da pílula dourada havia sido criada. E ele foi capaz de criá-la. Começando a usá-lo, Yang disse que ele absorve ki espiritual muito rapidamente.
É hora de ver o que está acontecendo no Zifu. Mas então ele viu um balão à sua frente e perguntou o que era. Era uma pílula dourada? Violeta se aproximou dele e disse que sim, era ela. Já não sabia o que fazer e agarrou a mão de Violeta. Violeta olhou para ele e permaneceu em silêncio. E ele disse que ela era tão boa com monstros que poderia ensiná-lo também? Violeta disse que não e pediu que ele soltasse sua mão. Jean ficou chateado e abaixou a cabeça. Violeta viu isso e disse que poderia lhe mostrar um truque especial. Jean sorriu imediatamente e perguntou: que tipo de truque especial é esse? E então Violeta não conseguiu se conter e lhe deu um tapa. Jean perguntou por que ela havia batido nele. Violeta disse que, para usá-lo, ele precisava ficar mais forte, porque ele achava que ela só queria bater nele. Violeta sorriu e decidiu contar. Ela disse que mágico, acumulando danos no corpo e comprimindo-os com ki espiritual. E, é claro, liberando-o com um único golpe. O poder dessa técnica depende da quantidade de dano que ela pode suportar. Perguntou Ian, era isso? Ele estava feliz por ter aprendido uma nova técnica. Mas por que ele achava que ela estava mais feliz do que ele? Violeta disse que não, que estava feliz porque ele logo estaria mais forte sob sua cuidadosa orientação. Jean disse a ela, por que não lhe contar mais sobre isso? E então Violeta sorriu e disse que era hora de começar. E ela o atacou bruscamente. Alguns dias depois, houve uma reunião na área restrita com os monstros. E o cara diz a todos para ficarem quietos. E é hora de chegar à parte emocionante. O cara disse que apenas 3 deles poderiam se tornar aprendizes. E, é claro, na divisão externa, mas os alunos ficaram surpresos e indignados com o fato de que apenas 3 entrariam e acharam isso muito cruel. Guan disse que sim, que seria uma visão e tanto. Mas então o cara perguntou ao senhor que só havia 3 assentos e o que eles deveriam fazer? Guan disse que o cara o ajudaria a vencer, que deveria ser apenas ele. Mas então o cara disse a todos para ouvir e mostrou o primeiro teste de hoje. Mas aqui os discípulos ficaram surpresos e não entenderam o que aquilo significava? Era uma pequena ferra demoníaca, um lobo de sangue. Seus discípulos disseram que havia rumores de que ele era feroz o suficiente para comer até ossos humanos. O lobo mágico começou a perder a paciência e a rasgar a gaiola de ferro para sair. O mestre disse que o lobo de sangue é feroz. A seita Feixe não é responsável pelas baixas durante esse teste, portanto, não é tarde demais para sair. Um dos rapazes disse que foi puro assassinato. Ele está indo embora. Sua vida vale mais para ele do que isso. Um dos rapazes disse que foram apenas alguns lobos sanguinários que os assustaram. Eles vieram aqui para uma brincadeira ou algo assim. O professor disse a todos para se prepararem porque o teste estava começando. E então todas as gaiolas se abriram e o professor disse que eles tinham começado. Os meninos começaram a correr atrás dos lobos e disseram que seus corações seriam o troféu hoje. E é hora de fazer isso acontecer. Yang disse que ele secretamente decidiu participar do julgamento. Se ele pudesse entrar na seita Feixin, ele poderia mudar seu destino. Mas ele também não deve deixar Guan descobrir sobre isso. Os caras eram muito fortes e disseram a eles que continuassem assim. Eles os matariam enquanto estivessem separados. Mas então um dos lobos se virou e foi em direção aos meninos. Eles pararam abruptamente e se perguntaram o que seria aquilo, mas então o lobo soltou um fogo flamejante em direção aos rapazes e Ian conseguiu se esquivar. Ele disse que eles eram muito rápidos, mas o lobo lançou outro ataque em direção a Ian, que percebeu que era tarde demais e não conseguiu se esquivar. Mas Ian assumiu o controle e disse que ele foi atingido pela bola de fogo. O ki espiritual está instável e sua espada voadora está fora de controle. Em um momento, ele viu um penhasco e caiu na água. Ian perdeu a consciência e nadou rio abaixo. Violet lhe disse que o fundo do lago tinha uma abundância de ki espiritual. Era o lugar perfeito para os cultivadores. Ela disse que se sentia como se estivesse passando para um novo estágio. E agora era hora do cultivo espiritual. Mas então ela parou e ouviu a voz de um homem. Ela deve ter imaginado isso. Ela continuará a se aperfeiçoar. Mas então ela viu Jean cair e pensou: quem perturbou sua consciência? E Jean caiu bem na frente dela. Ele percebeu que ela estava agora em um estágio perigoso. Não podia deixar que ninguém a perturbasse. Ela precisava se concentrar. Ian levantou a mão através da água e agarrou a garota. Ela acordou e ficou surpresa com o que viu.
Jean a abraçou com força por trás e não a soltou. A garota gritou não, porque não conseguia se concentrar. E então Jean agarrou seu seio, e a garota se perguntou por que estava sentindo calor. Parecia que ela ia explodir. Ian sentiu algo macio sob suas mãos. E, de qualquer forma, ele precisava se segurar com firmeza, não queria se deixar levar. Isso poderia ser perigoso. E então Ian conseguiu sair do lago, abriu os olhos e se viu do lado de fora. E então ele viu uma garota à sua frente. Ian pediu desculpas. Ele não fez isso de propósito. A garota percebeu que esse era o homem que havia feito todo o seu trabalho duro ir por água abaixo. A garota disse a Jean que parecia ter conseguido. E então ela sentiu a energia e a expeliu. A menina sorriu e agradeceu a Ian por tê-la ajudado a chegar ao último estágio da respiração fetal. Ian disse à garota que ela o estava sufocando com seus seios grandes e velhos. E então a garota ficou furiosa quando soube do antigo. Ela lhe deu um soco e lhe disse para repetir a mesma coisa, se é claro que ele ousasse repetir. Jean sentiu que seu poder de repressão era esmagador. As mulheres são tão instáveis. Mas então ele colocou a máscara e lembrou que quase havia se esquecido de sua missão. E saiu correndo de lá. A garota disse a eles para olharem para ele. Ele está fugindo com o rabo entre as pernas. Será que ela pensou que ele era um dos participantes do teste de cultivo? Mas então Jean foi matar os lobos, e de repente, pisou em algo e disse que era um sinal muito ruim. E então ele viu quem eram os lobos de sangue que haviam se reunido, e agora seria muito difícil para ele derrotá-los. A garota perguntou ao rapaz o que eles deveriam fazer. O rapaz disse que eles deveriam apenas esperar e observar até terem uma chance. Ian os viu e pensou, esses dois também estão participando do julgamento da seita Feixe? E então ele viu o fogo e percebeu que o lobo estava atacando novamente. Ian não fugiu e desembainhou sua espada para repelir o ataque do lobo. E o fogo não conseguiu alcançá-lo e assá-lo. O professor estava dizendo ao segundo, ele não acha algo estranho no comportamento dos 3 animais? O homem disse que 2 deles são apenas demônios comuns de baixo nível. O que pode haver de errado com eles? O professor disse que os olhos parecem mais ferozes do que antes. E seus movimentos são mais rápidos e seus golpes são mais fortes. O homem lhe disse que ele estava dando muita importância a isso. Quero dizer, eles domesticaram os lobos, eles ficarão bem. Se ele quiser, pode assobiar e eles se acalmarão. O professor disse que esperava que ele estivesse apenas imaginando coisas. Então Ian disse aos meninos que eles precisavam se unir se quisessem derrotar os lobos sangrentos. Deixe que eles os matem primeiro e depois decidam quem fica com os núcleos. O que acha disso? Os rapazes disseram que ele estava certo. E eles têm que se tornar uma equipe, caso contrário, nenhum deles conseguirá o núcleo. Todos os rapazes disseram para ele se unirem e matarem os lobos de sangue. Caso contrário, todos morrerão. Ian disse que aqueles que são bons no controle de criaturas tentam limitar os movimentos das criaturas. Aqueles que são bons em atacar vão direto ao ponto. Então, todos se juntaram e começaram a atacar os lobos sangrentos. A garota se levantou e disse que também iria ajudar. Durante a batalha, eles conseguiram imobilizar os lobos sangrentos. Ian olhou para eles e disse que agora eles poderiam matá-los. E então Guan saiu dos arbustos e disse, ele esperou tanto tempo por este momento. Os lobos de sangue estão morrendo. Ele precisa pegar as balas de canhão. Mas então Ian viu que Guan tinha decidido atacar os lobos e levar todo o crédito para si mesmo. E ele sabia que não poderia deixar isso acontecer. Mas então ele viu que havia algo errado. E então aqueles lobos conseguiram sair e quebrar as correntes. Depois de dar uma boa olhada, eles foram capazes de se unir em um só e se tornar um lobo de sangue de 3 cabeças. Ian viu Guan ser derrotado por causa de sua estupidez. Ian ficou surpreso ao ver os lobos e perguntou o que estava acontecendo. O professor também viu isso e disse que esses lobos tinham sofrido uma mutação. Eles precisam fazer algo com urgência. A garota os deteve e disse, está ficando tarde e eles que não tenham pressa. Era a seita Faison, o mestre da montanha e usou, sumi. Os professores se curvaram e disseram que estavam felizes em ver a senhora. Su disse que não precisavam correr para ajudar os meninos. Su disse que essa situação era muito mais complicada do que eles pensavam. O garoto perguntou se o lobo sanguíneo havia sofrido mutação. Ian agora sabia como era a mutação. E agora é mais difícil lidar com elas.
muito mais difícil do que antes. Jean disse aos rapazes que esse lobo sofreu uma mutação. Vamos fazer com que eles o matem rapidamente antes que ele faça alguma coisa. E então eles se juntaram para atacá-los, e o lobo, vendo isso, lançou seu ataque de fogo das 3 cabeças. Todos os rapazes foram feridos no ataque, mas Ian não recebeu nada e continuou atacando. Mas então ele viu um raio de velocidade e parou. Violeta lhe disse para correr, era um lobo de sangue. Ele deve ter percebido que Jean havia decidido atacar e agora ele era seu alvo. E então Yang abaixou sua espada e conseguiu segurá-los, mas ele viu que eles estavam prestes a atacá-lo com fogo e, em um momento, Yang ergueu a mão e baixou a espada. Ele viu que a espada do dragão havia caído e não tinha tempo para recuperá-la. E então ele disse que essa era a única opção. Temos que tentar o pergaminho de Shuiui. Os lobos não lhe deram ouvidos, e com suas garras, rasgaram o peito de Janeiro. O garoto ficou deitado, segurando o peito com dor. Ele viu que o pergaminho não funcionou, mas, então, Jean mostrou o pergaminho e viu que o lobo estava provocando. E então a luz do pergaminho cobriu todos eles. Ian viu que o feixe do pergaminho tinha ido direto para sua cabeça. Mas quando se recuperou, ele se levantou e não viu ninguém perto dele. Violeta disse ao mestre que, depois que seu sangue atingiu o pergaminho, ele o reconheceu como seu proprietário. Como ele se sente agora? Jean agarrou sua cabeça e não conseguia falar, mas disse que sua cabeça estava rachando. Mas em um momento ele viu os lobos indo em sua direção, e então ele viu a boca do lobo na frente de seus olhos. E Violeta o defendeu e gritou não. Ian se levantou e deixou um feixe de luz passar por cima de sua cabeça, pois estava tão furioso com eles que estava pronto para matar. Yang não os poupou e apontou o feixe diretamente para suas bocas. Yang o viu deitado ali e perguntou, eles estão mortos? Os rapazes não conseguiam acreditar. Que diabos havia acontecido? Eles nem sequer viram o ataque que acabou com o lobo. Jean perguntou a Vi, o que aconteceu? E como ela matou o lobo? Véi disse que foi ele. Ele não se lembra? Ian disse que não tinha feito nada, não é mesmo? Vei disse que as runas do pergaminho devem ter entrado em sua cabeça. Eles formaram uma onda de força no nível subconsciente. Foi isso que o ajudou a matar o lobo. Ian perguntou, então ele matou o lobo mentalmente? Vei disse que achava que era um poder antigo contido no pergaminho. O mais provável é que a fera tenha mudado apenas por causa desse poder. Ian percebeu que havia ataques controlados pela mente, mas depois ele se certificou de que realmente funcionava. Ele podia controlar a frequência das cargas liberadas. Vei disse a Ian que parece que quanto mais ele dispara projéteis, mais danos causa à sua saúde. Deixe que ele a use com sabedoria. Mas, então, Ian começou a procurar, onde está o núcleo do lobo. E então ele viu a luz e disse que entendia, mas então ele ouviu um farfalhar na floresta e se virou, perguntando o que era aquele som. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele, porque ele sentia que seu cérebro estava prestes a explodir. Mas não era só com ele, era com o resto dos rapazes também. Então, o monstro do outro mundo mordo apareceu e disse a todos que gritassem e berrassem de tanta dor. Tia disse a eles que usassem seu ki original para não sucumbir à sua voz. Imediatamente, os professores se encarregaram disso e ficaram na frente do monstro. O monstro disse que, como esperado, havia de fato cultivadores fortes aqui. Ele só queria saber o que aconteceu com seu lobo sanguíneo de 3 cabeças. Tia disse aos meninos para tomarem cuidado. É um monstro de outro mundo. Ele é insanamente forte. O professor disse que era a primeira vez que ele tinha ouvido falar de tal coisa. O homem disse que parecia uma fera demoníaca normal, mas que falava a língua dos humanos. Tia disse que era compreensível o fato de eles nunca terem ouvido falar disso. 100 anos atrás, os monstros tentaram invadir o mundo humano. As pessoas defenderam a humanidade e conseguiram expulsá-los. No entanto, eles levaram muitas vidas com eles. Foi assim que as feras demoníacas entraram no mundo humano. O professor perguntou, qual é a diferença entre monstros e bestas demoníacas? Tia disse, quando uma fera demoníaca evoluir, ela se transforma em um monstro, assim como os humanos se tornam imortais por meio do autoaperfeiçoamento. Os monstros podem falar a linguagem humana e têm alta inteligência, assim como os humanos.
O demônio disse que já faz muito tempo desde sua última morte. Ele mal pode esperar para ver sangue novamente. Mas então o demônio fez algo e desapareceu na frente de todos. Xia ficou surpreso e disse que ele havia desaparecido. Xia percebeu que algo estava errado e ordenou que todos tomassem cuidado. E então o demônio atacou o cara e o atingiu com um raio, bem na frente dele. Xia viu o demônio agarrar o cara pela garganta e começar a sufocá-lo. O demônio estava apenas segurando o cara no alto e rindo dele, mas então Yan viu algo e se perguntou o que seria. E agora ele percebeu que eles estavam em apuros. Os rapazes não conseguiam entender o que estava acontecendo. Isso é apenas um teste para os cultivadores. Não deve haver perigo de vida aqui. O demônio foi impiedoso e estrangulou um jovem com suas próprias mãos. Mas então os professores atacaram e disseram que a terra era deles. O demônio liberou seu poder e disse que todos eles são perdedores. É só disso que são capazes? Pequenas pessoas patéticas como essas? O demônio parou as espadas deles com as próprias mãos e usou sua magia. O mestre disse que eles não estão indo bem. Ele não consegue se mover. O demônio não falou com eles, e com suas garras, agarrou a cabeça dos professores e começou a devorá-los. Xia viu tudo isso e decidiu sacar sua espada e, com um ataque, salvou os professores. O demônio disse a eles para gritarem. Xia disse a todos eles para se afastarem e seguirem os alunos que estavam participando do teste. O demônio decidiu atacá-los novamente e disse que não era o suficiente. E então Xia se distraiu e conseguiu repelir o ataque. Xia disse que não sabia como o demônio conseguiu abrir o selo. Mas deixe-o voltar para o lugar de onde veio. E então Xia não aguentou e atacou com milhares de lâminas. Durante esse ataque, o demônio foi surpreendido e houve uma explosão. Yan viu que essa mulher de seios exuberantes era bastante forte. Foi uma sorte, é claro, que ele tenha conseguido escapar dela. Mas então um demônio saiu da fumaça e atacou com um grito agudo. Ele disse que todos morreriam hoje. Xia sorriu e disse que isso era um pouco presunçoso. E então ela não aguentou e o atacou de volta. Xia voou para trás com esse ataque e percebeu que esse demônio era um osso duro de roer. Mas então Yang viu que ela estava prestes a perder. Yan disse que tinha que ajudá-la de alguma forma. Então ele aplicou um feixe de luz e ficou muito chateado com isso. Ele caiu no chão e disse que sua cabeça estava prestes a explodir. Ele não pode usar o ataque mental com tanta frequência. Agora seu limite é de 300 batimentos por segundo. Mas então o demônio atacante disse que os humanos são criaturas muito fracas. Mas então o ataque de Yan alcançou o demônio e o atingiu na cabeça. O demônio começou a gritar de dor de cabeça. E Xia viu isso e pensou que essa era sua chance e atacou.